Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é o professor Edjânio. Essa será a nossa aula 6 da disciplina de redes de computadores 1 e nós trataremos hoje do conteúdo de protocolos de comunicação de redes de computadores, beleza? Vamos lá. Tá? Então, inicialmente, do que se trata o processo de comunicação? Um processo de comunicação nada mais é que o ato de transmitir uma mensagem e proporcionar o recebimento dessa mensagem por um destino específico. Tá? A comunicação ela tem elementos básicos. Nós temos a fonte ou a origem, nada mais é que o remetente da mensagem, de onde aquela mensagem origina-se. Tá? O fim ou destino, que permite ali o encaminhamento da mensagem para um destinatário, a um dispositivo destinatário, e intermediando essa comunicação entre a origem e destino, nós temos ali regras e protocolos de comunicação que auxiliam aí no envio e recebimento por dispositivos corretos, se tratando de uma mensagem, ok? Tá? Um exemplo simples: dois indivíduos estão conversando, tá? Eles falam português, a nossa regra de comunicação é o português, então a comunicação ela se faz possível quando origina-se da origem, claro, para um destino específico. Então, quando a regra de comunicação possibilita a compreensão da mensagem, a mensagem logicamente é enviada e recebida de forma correta, ok? E quando as regras de comunicação são diferentes, né? Por exemplo, nós temos aqui um personagem falando uma língua estranha, possivelmente árabe, tá? E um destinatário falando português. Eles não conseguem se comunicar porque existem regras de comunicação diferentes, tá? A origem fala de uma forma diferente do destino. Então não é possível que os dois indivíduos conversem, pois eles falam ali regras diferentes, tá? Mas em redes de computadores, como isso ocorre? Tá? Em redes de computadores existem os protocolos de comunicação, tá? Que possibilitam o encaminhamento e recebimento de mensagens quando a origem e o destino falam línguas diferentes ou possuem tecnologias diferentes, tá? Então os protocolos nada mais são que regras bem definidas e estabelecidas a serem seguidas, tá? Por dispositivos de comunicação, ok? E os protocolos de comunicação eles definem ali várias características, como a codificação e decodificação das mensagens, certo? A formatação dessas mensagens, o tamanho que essas mensagens serão enviadas via rede, o tempo de envio e recebimento dessa mensagem, tá? E diversas opções extras ali que irão depender do serviço utilizado ou dispositivo utilizado, certo? E os protocolos de comunicação eles permitem ali que mensagens sejam trocadas, tá? Por dispositivos de rede, mesmo que esses falem línguas diferentes. Como assim línguas diferentes? Mesmo que esses dispositivos possuam tecnologias diferentes, tá? Ou sejam fabricados por organizações que possuem ali tecnologias diferentes, certo? Tá? E os protocolos de comunicação eles existem em modelos de camadas, certo? A comunicação entre os dispositivos ocorre através de um modelo específico de camadas, onde cada camada possui uma função específica e a camada inferior, ou seja, a camada de baixo, né, disponibiliza ali serviços para as camadas superiores ou a camada de cima, ok? Então, um exemplo aqui de comunicação via protocolos de comunicação que funcionam através de camadas, tá? Nós temos três camadas, certo? Na camada 1, nós temos ali um secretário responsável por encaminhar a mensagem, tá? Na camada 2, nós temos um tradutor, nada mais é que um codificador e decodificador da linguagem holandesa, tá? E na camada 3, nós temos ali indivíduos que falam determinado idioma. Tá? O nosso primeiro indivíduo, ele fala português e
a mensagem que ele quer transmitir para o indivíduo que fala francês, que está possivelmente no outro lado do mundo, claro, é a mensagem gosto de coelhos, certo? Essa mensagem é repassada para a camada inferior, para a camada 2, tá? Onde o tradutor holandês codifica essa mensagem para o idioma holandês, repassa essa mensagem para a secretária, que tem a função de encaminhar essa mensagem via rede. A mensagem é encaminhada via rede, do outro lado existem as mesmas camadas, tá? A única diferença ali é na camada 3, onde serviços são utilizados de formas diferentes, ou os dispositivos ali falam línguas diferentes, certo? Então a mensagem é recebida pela secretária, tá? É encaminhada para o tradutor holandês, tá? O tradutor holandês lê a mensagem, tá? E traduz aquela mensagem para francês e encaminha ali para a camada superior, tá? No qual o nosso usuário ali fala francês e recebe a mensagem gosto de coelhos em francês, certo? Isso é um exemplo de como os protocolos de comunicação permitem que dispositivos que possuem tecnologias diferentes ou falam em línguas diferentes consigam ali trocar mensagens, tá? Um exemplo básico, no nosso local A, por exemplo, nós poderíamos ter um computador. No nosso local B, nós poderíamos ter um smartphone. Seriam exemplos de duas tecnologias diferentes, mas que possibilitariam ali a comunicação entre essas duas tecnologias através dos protocolos de comunicação, beleza? Tá? Então, inicialmente, pessoal, quando deu-se origem à comunicação via rede, tá? Lá entre a década de 60 e 70, o hardware era prioridade. Tá? Então não se tinham ali padrões de comunicação que possibilitavam que, por exemplo, dispositivos de fabricantes diferentes pudessem se comunicar. Tá? E cada fabricante desenvolvia sua própria tecnologia, né? De forma que um fabricante A não poderia trocar mensagem com o fabricante B. Era necessário que os dispositivos fossem ali pertencentes à mesma organização, certo? Ao mesmo fabricante, tá? Mas para resolver esses problemas, né, foram desenvolvidos modelos de comunicação que permitiam ali que equipamentos diferentes ou dispositivos diferentes pudessem ter interoperabilidade, pudessem ali interoperarem entre si, comunicarem-se, no caso, certo? E esses modelos, eles definiram a arquitetura de rede a ser utilizada nas comunicações. Basicamente foram desenvolvidos dois: o modelo OSI, vocês vão ver daqui a pouquinho, que é o nosso Open System Interconnection, e o modelo TCP/IP, ok? Então bora lá para o modelo OSI, tá? Ele foi desenvolvido por uma organização de padronização internacional, denominada ISO, a International Standards Organization, ou Organização de Padronização Internacional. Tá? Foi desenvolvida ali no final da década de 70, tá? E esse modelo OSI, que nada mais significa que Open System Interconnection, tá? Modelo de sistemas abertos de interconexão, tá? E esse modelo aí, ele permite que dispositivos ou sistemas abertos, tá, se comuniquem com outros dispositivos ou outros sistemas abertos, tá, independentemente do fabricante ao qual aquele dispositivo pertence, certo? Então o modelo OSI ele é composto por 7 camadas. Essas camadas são enumeradas de baixo para cima. Na camada 1 nós temos a camada física, na 2 nós temos a camada de enlace, na 3 a camada de rede, na 4 a camada de transporte, na 5 a de sessão, na 6 a apresentação e na 7 a aplicação. Tá? Então vamos a uma distinção básica aí de cada uma. Tá? Esse é um conteúdo um pouco complexo, nós teremos aulas aí para abordarmos especificamente cada uma das camadas, mas vamos a uma descrição geral de cada uma das camadas, tá? A camada física, ela realiza a transmissão de bit por bit em um meio de comunicação, por exemplo, um cabo de rede UTP, que é o cabo de par trançado,
mais comumente utilizado em redes locais, fibras ópticas ou comunicação de redes sem fio, Wi-Fi, no caso, redes wireless, certo? Então, a camada física ela permite que os dados sejam encaminhados através de um meio de comunicação, certo? Essa camada ela deve garantir que uma informação, por exemplo, um bit 1 enviado por uma origem, resultará no destino no recebimento da informação íntegra, ou no caso, bit 1, certo? A informação encaminhada através de uma rede de comunicação, ela deve se permanecer íntegra, sem alteração, até que ela chegue ao destino. Tá? Então essa camada ela geralmente lida ali com interfaces mecânicas, elétricas e de sincronização de rede, a qual permitem que a comunicação entre a origem e destino sejam sincronizadas para evitar que a comunicação ela ocorra em tempos não desejados. Tá? Então vamos lá para a camada de enlace. A camada de enlace ela divide os dados ali, as informações, em quadros de dados, em blocos de dados, certo? E esses blocos ali possuem geralmente alguns milhares de bytes, certo? Na maioria das redes essa limitação de bytes ela chega-se até 1024 bytes, certo? Os quadros eles são repassados para a camada física e enviados até o destino. Tá? A camada de enlace ela também define o controle de envio dos quadros através de um endereço denominado MAC, que nada mais é que o endereço da placa de rede dos dispositivos. Tá? Então a camada de enlace, pessoal, permite que quadros de dados ou blocos de dados sejam transmitidos em redes locais, certo? Tá? Através de um endereço da placa de rede dos dispositivos denominado MAC, Media Access Control, ok? A camada de rede, que é a nossa camada 3, ela trata de serviços como roteamento, ou seja, por quais rotas aqueles dados serão encaminhados via rede, controla o tráfego de comunicação, por exemplo, o máximo tamanho dos bytes ou quantidade de pacotes enviados via rede, possibilita a fragmentação dos dados quando os dados são de um tamanho acima do permitido. Esses pacotes eles são quebrados em várias partes, tá? E permite ali também um mapeamento entre endereços físicos e endereços lógicos, tá? Então é graças a essa camada que um dispositivo pode ser identificado na rede e consequentemente enviar e receber mensagens de comunicação, tá? E o principal protocolo de comunicação utilizado na camada de rede é o IP, tá? O Internet Protocol, também conhecido como endereço de IP. Permite identificar cada dispositivo dentro de uma rede, ok? Camada transporte, tá? A função da camada transporte é fornecer a comunicação entre dispositivos diferentes, entre hosts diferentes, tá? E define a segmentação dos dados, ou seja, o repasse dos dados, tá? Para a camada de rede, que repassa para a camada de enlace, que repassa para a física e encaminha via rede, tá? Os principais serviços utilizados na camada transporte são a segmentação, que no caso é o encaminhamento dos dados, certo? A confirmação de entrega dos dados. Quando uma determinada informação ela chega a um destino, ela requer uma confirmação de entrega, tá? Para que a origem tenha a certeza de que aquela informação ela foi entregue ao destino, tá? Também são necessários o controle do tráfego, tá? Que permite controlar a utilização de dados na rede, tá? Bem como multiplexar os meios de comunicação, permitir que diversos usuários utilizem, por exemplo, o mesmo cabo de comunicação através da divisão daquele cabo entre os diversos usuários, tá? Denomina-se multiplexação. Ok? Camada de seção. A camada de seção, pessoal, ela organiza o diálogo e gerencia a troca de informações entre os dispositivos, certo? E muitas vezes, quando esses dispositivos trocam informações, é necessário que uma seção seja estabelecida, uma conexão física seja estabelecida
para manter aqueles dispositivos conectados enquanto dados estiverem sendo trocados, tá? Então, também é necessário o controle de diálogo entre a origem e o destino. Isso permite definir que os dados sejam transmitidos, né, por determinado host ou dispositivo em determinado momento, tá? Então a camada de sessão permite que sessões sejam realizadas entre a origem e o destino, tá? A camada de apresentação é basicamente o tradutor, certo? Lembram lá do exemplo do nosso tradutor holandês, né? Pronto, ali era um exemplo de camada de apresentação, onde os dados são codificados e decodificados de acordo com algum padrão, tá? Então a camada de apresentação está relacionada com a formatação dos dados, tá? E de que forma aqueles dados serão apresentados para o usuário. Os dados serão apresentados em áudio, em vídeo, em texto, tá? Então a camada de apresentação que faz essa codificação e decodificação, tá? Em essa codificação e decodificação, ela nada mais é que a conversão de caracteres para um padrão específico de visualização de informação, tá? E essa camada também permite que a criptografia é um serviço de segurança em que os dados são embaralhados e trocados por símbolos incompreensíveis para manter a informação ali livre de acesso e leitura por pessoas não autorizadas. Então a camada de apresentação também possibilita ali a utilização da criptografia, tá certo? E por último a camada de aplicação, tá? A camada final utilizada pelo usuário, a nossa camada 7, né? E ali na camada de aplicação são executadas as aplicações do usuário, por exemplo, a utilização de websites através do protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, que permite que dados da web sejam transmitidos via rede, correio eletrônico, o nosso e-mail, né, através do SMTP, o Simple Message Transfer Protocol, Simple Mail Transfer Protocol, que permite ali o encaminhamento e recebimento de e-mail, né, transferência de arquivo de um dispositivo para o outro através do FTP, o File Transfer Protocol, e a tradução ali de endereço de IPs para URLs ou links de acesso, tá? Através do serviço Domain Name Service ou DNS. Tá? Além do modelo OSI, pessoal, nós temos o modelo TCP/IP, que é o modelo utilizado atualmente, tá? O modelo OSI ele foi um modelo construído, mas infelizmente ele não é utilizado hoje, uma vez que a sua tecnologia ela não permitia ali o encaminhamento de dados e recebimento de dados de forma prática e simples, tá? Era um serviço ali muito complexo, mas ele passa a ser utilizado hoje como referência para identificação de como uma rede funciona, tá? Em camadas, tá? Então basicamente ele é utilizado para estudos, enquanto o modelo TCP/IP é utilizado na prática, certo? Então o modelo TCP/IP ele foi utilizado na primeira rede de computador existente, que foi a ARPANET, que conectava lá universidades dos Estados Unidos, certo? E, diferente do modelo OSI, ele teve aceitação no mercado e é utilizado até hoje, como eu acabei de falar, tá? Foi adotado oficialmente em 1983, certo? E ele é composto por 4 camadas, tá? Essas camadas elas têm muitas delas as mesmas funções das camadas do modelo OSI, porém algumas camadas ali possuem diversas funções além unicamente de cada camada do modelo OSI, tá? O nome TCP/IP ele se dá aos dois protocolos utilizados nessa arquitetura, o TCP, que é o Transfer Control Protocol, que é um protocolo orientado à conexão, que permite a transferência de um arquivo ou informação da origem para o destino, mantendo aquela informação íntegra, tá? E recebendo ali a confirmação de entrega daquela informação. E também é utilizado o IP, que é o protocolo de internet ou Internet Protocol, que permite identificar um dispositivo em rede, tá? Para que um dispositivo esteja conectado à internet, no mínimo ele vai ter que trabalhar com o modelo TCP/IP, certo?
Então vamos lá. As camadas do modelo TCP/IP são enlace, internet, transporte e aplicação. Nós não temos ali a camada física, não temos a camada de sessão e não temos a camada de apresentação. Tá? Os serviços oferecidos eles são basicamente equivalentes, certo? Embora o modelo não apresente as camadas de sessão, apresentação e aplicação, as funções da camada de sessão e apresentação, elas são realizadas unicamente na camada de aplicação no modelo TCP/IP, certo? Já a camada física, ela não é referenciada, mas ela existe e é tratada ali pela camada de enlace, tá? Certo? Só para justificar, a camada física e enlace, elas são camadas diferentes, mas os serviços são tratados na camada de enlace do modelo TCP/IP. Então, mais uma vez aí para vocês certificarem, modelo OSI 7 camadas, física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Modelo TCP/IP 4 camadas, enlace, internet, transporte e aplicação, sendo que na camada de aplicação são realizadas as funções da camada de aplicação, da camada de apresentação e da camada de sessão. Já na camada de enlace são realizadas as funções da camada de enlace e da camada física. Tá? Então todas as funções apresentadas pelo modelo OSI são também executadas ali pelo modelo TCP/IP. Tá? Só que encapsuladas ali em outras camadas, ok? Então se vocês tiverem alguma dúvida, entre aí em contato com o professor. Aqui estão as referências, caso vocês queiram se aprofundar no conteúdo. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Valeu!